E o Monte Hermon, por que é tão importante para Israel nesse conflito, né? Então vamos tentar entender como é que funciona essa questão do Monte Hermon. Primeiro, só para deixar claro, tem toda uma questão simbólica antiga, né? Que em textos mais antigos falam que Josué, quando, né, o sucessor de Moisés, quando começou a avançar suas tropas e tudo mais, a região próxima ao Monte Hermon, né, que era Baal-Gad, foi uma região limítrofe de Israel. Então tem toda essa questão histórica no século passado, quando tiveram as invasões, né, as guerras de conquista de Israel, né, como país de fato, também chegaram a ir até essa região, mas tem um outro fator que é extremamente importante, que é esse que nós vamos tratar agora. Que a questão todinha é o seguinte: é uma região militar, né? Essa região do Monte Hermon, militarmente é extremamente importante. A visada, tá? Primeiro, a visão que o Monte Hermon tem para Síria é fantástico. Estou mostrando aqui essa imagem, né, para você ver e entender, tá? Eu coloquei algumas metragens aproximadas, evidentemente. Então, por exemplo, do Monte Hermon em linha reta até Damasco dá por volta de 40, né, 40 e poucos quilômetros. Até a região um pouco mais distante, 70 quilômetros. Ao sul, por volta de 60 e poucos quilômetros. E no sentido inverso, virado para o Líbano, né, dá para enxergar praticamente quase tudo, né, que tem à frente, no nível mais avançado. Porque o que é que acontece? O que é que nós precisamos entender? O Monte Hermon, que está a 2.814 metros de altitude, tá? Ele com essa futura instalação, Israel vai começar a fazer a instalação de equipamentos, tá? Desses radares e tudo mais, vai ajudar nos futuros combates, porque até então o que se sabe, né, as forças de Israel chegam a divulgar é que existe um outro monte, tá? Numa outra região. Então, aqui, essa região aqui, tá? É onde fica até então os radares, que é o Monte Meron. Cuidado para não confundir com o Monte Hermon, que é o que eu estou falando, né? E o pessoal sempre confunde muito. Existem outros montes, tem um outro bem famoso que fica na Cisjordânia também. O pessoal confunde tudo, enfim. Então, esse Monte Meron é onde tem instalado, tá, antenas, tem equipamentos, e que ele fica voltado principalmente para essa região sul do Líbano. Só que como são regiões de grande altitude, o que é que acontece? Existe um limite de visão, tá? Um limite de visada. Ele não consegue visualizar muito, porque ao norte está várias pequenas cadeias de montanha, tá? Do leste nós temos a região das colinas de Golã, e a nordeste, né, a parte mais a nordeste é onde vai estar exatamente o Monte Hermon. Então existe um limite. Então, com a instalação desses futuros novos equipamentos, né, de radares e tudo mais, vai facilitar a defesa e, evidentemente, vai facilitar os ataques de Israel em situações adversas, caso seja necessário. Até então, né? Então, ele passa a ter uma posição extremamente estratégica e vantajosa em relação a tanto vindo da Síria como vindo do Líbano, tá? Então, é uma região muito favorável para isso, porque até então tinha dificuldade. O Hezbollah, quando queria fazer alguns ataques, eles conseguiam fazer esses ataques, tá? Por isso que até recentemente, antes do conflito mais sério na Síria, vez ou outra Israel fazia alguns ataques próximo a Damasco e mais ao norte, tá? Em Homs, em Rama, e tudo era em decorrência exatamente dessa dificuldade, tá? Alguns tinham a ver com infraestrutura especificamente, evidentemente, mas tinha essa dificuldade, Israel tinha essa dificuldade nessa região mais montanhosa, existiam lançamentos e muitos desses foguetes eram detectados, ou não eram detectados de forma alguma, ou eram detectados muito em cima, e aí dificultando, porque essa região aqui, ó, essa região é muito agriculturável, é uma planície, tá? É uma parte bem baixa,
a 5, 10 metros a nível do mar, e aqui vizinho, o Golã, chega até 1.000 metros de altitude. Então é uma montanha gigante que tem, não é uma região, um planalto extremamente forte que tem do lado, e uma planície extremamente agriculturável. Então existe muita agricultura de nível avançado aqui e tudo mais, mas por conta da proximidade da fronteira com o Líbano aqui, e até uma fronteira com a Síria, então muitas vezes havia um ataque do lado sírio, e foguetes, né, passavam por Golã e o pessoal não conseguia detectar direito. Mas agora, então, vai facilitar para Israel, tanto para se defender, como evidentemente para atacar possíveis alvos. É isso. Valeu, grande abraço. Sim, deixar aqui um vídeo interessante e importante para você depois de dar uma assistida.